E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Preparados? Hoje a gente vai desvendar os mistérios do apóstolo Paulo. É isso aí. Vamos explorar as várias perspectivas sobre essa figura tão central no cristianismo. É verdade. E a gente vai usar como guia o livro Perspectivas sobre Paulo. 5 pontos de vista. Um livro que reúne diferentes olhares sobre a teologia paulina, sabe? É um prato cheio para quem quer se aprofundar nesse tema. E antes da gente começar, aquele recadinho básico. Curtiu o conteúdo, dá um like, se inscreve no canal Fé em Letras, ativa as notificações e compartilha esse episódio com a galera. Ah, e claro, deixe nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver por aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais gente. Falando em alcançar a gente, acho que seria legal a gente começar explicando quem foi Paulo, né? Para quem tá chegando agora e não conhece muito sobre ele. Boa. Paulo foi um judeu convertido ao cristianismo, figura importantíssima na difusão da mensagem cristã, principalmente entre os gentios, os não-judeus, sabe? E as cartas dele, que formam boa parte do Novo Testamento, são estudadas até hoje. Imagina só. E é justamente aí que mora o problema. Como interpretar essas cartas? E é aí que entra o livro Perspectiva sobre Paulo, né? É porque ele apresenta 5 grandes perspectivas sobre o apóstolo, cada uma com suas nuances e argumentos. A católica romana, a protestante tradicional, a nova perspectiva, a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo e a perspectiva do dom. Nossa, quanta perspectiva. Mas no que elas divergem, qual é a grande questão teológica quando o assunto é Paulo? A grande treta, sem dúvida, é a justificação, como a gente é considerado justo diante de Deus. Entendi? Cada perspectiva tem sua própria interpretação. E acredite, elas são bem diferentes. Olha, já tô sentindo que esse papo vai ser bom. Mas antes de a gente se aprofundar em cada perspectiva, explica pra gente o que é essa tal de justificação. Boa pergunta. Simplificando, a justificação é o processo pelo qual Deus perdoa nossos pecados e nos declara justos diante dele. É como se a gente recebesse um nada consta divino. Isso. Mas a questão é, como isso acontece? É por mérito próprio, pelas nossas boas ações, ou é um presente de Deus? A pergunta de $1 milhão. É. E cada perspectiva tem sua resposta. A católica romana, por exemplo, acredita que justificação é um processo que envolve o perdão dos pecados Certo? e também uma transformação interior, uma participação real na vida de Cristo. Interessante. E a protestante tradicional coloca a ênfase na graça de Deus, né? Sim. Para essa perspectiva, a justificação é pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a gente não faz nada para merecê-la, é um presente de Deus que a gente recebe pela fé. Então, para os protestantes tradicionais, as boas obras não contam na hora da justificação. Ah, é que a coisa complica um pouco. A gente vai se aprofundar nisso mais para frente, mas já adianto que para essa perspectiva, as boas obras são importantes. Tá, Mas como consequência da justificação, como frutos da nossa fé em Cristo. entendi. E a nova perspectiva? O que ela traz de diferente? A nova perspectiva, que surgiu no final do século XX, propõe uma leitura bem inovadora da teologia paulina. Ela questiona a visão tradicional do judaísmo como uma religião legalista e argumenta que Paulo não estava combatendo a lei em si, mas a exigência de que os gentios convertidos ao cristianismo se submetessem à lei judaica. Então, para a nova perspectiva, a justificação teria uma dimensão comunitária. Exatamente. Ser justificado significaria ser aceito por Deus e integrado ao seu povo, independentemente da origem étnica ou da observância da lei. Que legal! E a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo que ela nos diz? Ela nos convida a mergulhar de cabeça nas raízes judaicas de Paulo. Essa perspectiva defende que ele continua sendo um judeu, mesmo depois da conversão, Ah, e que para entender sua teologia, a gente precisa levar em conta essa dimensão judaica do seu pensamento. fascinante. Mas se ele continua sendo um judeu, por que ele critica tanto a lei em suas cartas? Essa é a grande questão. Para essa perspectiva, Paulo não critica a lei em si, mas sim a interpretação dela, que excluía os gentios da comunidade cristã. Ele argumentava que a fé em Cristo é o caminho da salvação para todos, judeus e gentios, sem necessidade de se submeter à lei. E a última perspectiva, a perspectiva do dom. O que ela diz sobre a justificação. Ela coloca a ênfase na graça de Deus como um presente, um dom gratuito que recebemos pela fé em Jesus Cristo. É como se a justificação fosse um presente que Deus nos dá e a gente só precisa aceitar. Exatamente. É a pura bondade de Deus se manifestando na nossa vida. E essa graça, segundo essa perspectiva, não se limita ao momento da justificação. Ela nos acompanha em toda a nossa caminhada cristã, nos impulsionando a viver uma vida de gratidão e serviço ao próximo. Uau, que visão inspiradora. Mas como essa perspectiva concilia a graça de Deus com a importância das boas obras? Para essa perspectiva, as boas obras não são um meio de alcançar a justificação, mas sim frutos da justificação, consequências da nossa gratidão pela graça recebida. Entendi. Então, cada perspectiva tem sua própria maneira de entender a justificação, e cada uma delas nos oferece uma lente para ler a teologia paulina.
Mas antes de nos aprofundarmos em cada uma delas, que tal a gente explorar um pouco o contexto do debate? Quem era esse tal de Paulo que causa tanto rebuliço até hoje? Ótima ideia. Afinal, para entender a teologia de Paulo, a gente precisa entender o contexto em que ele viveu e escreveu. É como tentar decifrar um enigma sem ter todas as peças do quebra-cabeça. Então, vamos voltar no tempo e mergulhar na vida e na época de Paulo? Quem topa essa viagem? Eu topo. Apertem os cintos, pessoal, que nossa máquina do tempo está pronta para decolar. E aí, preparados para conhecer um pouco mais sobre a vida de Paulo? Esse cara era tipo uma celebridade no mundo antigo, um pregador incansável que viajou por todo o Império Romano espalhando a mensagem de Cristo. Mas olha, a vida dele não foi nada fácil, viu? Perseguições, prisões, naufrágios, ele passou por cada perrengue. É verdade. Paulo era um judeu fariseu, o que significa que ele era super dedicado à lei mosaica. Mas depois de um encontro transformador com Jesus, sua vida mudou completamente. Ele se tornou um dos maiores defensores do cristianismo e suas cartas ajudaram a moldar a fé cristã como a conhecemos hoje. E é justamente por causa dessa mudança radical que as cartas de Paulo geram tanto debate, né? Afinal, como conciliar sua vida anterior como fariseu com sua nova fé em Cristo? Ele abandonou completamente a lei judaica ou buscou reinterpretá-la à luz do Evangelho? E essa pergunta é o ponto de partida para as diferentes perspectivas sobre Paulo que vamos explorar. Cada uma delas nos oferece uma lente para entender essa complexa relação entre Paulo, o judaísmo e o cristianismo. Então se preparem para desvendar os mistérios da teologia paulina. E para facilitar nossa jornada, vamos usar o livro Perspectiva sobre Paulo como guia, analisando cada uma das 5 perspectivas e suas diferentes interpretações da vida e obra do apóstolo. E para você que está acompanhando nosso mergulho profundo, prepare-se para ter a mente expandida. Afinal, o objetivo aqui não é defender uma perspectiva em detrimento das outras, mas apresentar a riqueza e a complexidade do debate sobre Paulo para você tirar suas próprias conclusões. Exatamente. E lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente descobre a beleza e a profundidade da fé cristã. E para você que está curtindo esse papo cabeça, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros para futuros deep dives. A sua participação é fundamental para a gente continuar crescendo e levando conhecimento a cada vez mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos começar nossa imersão nas diferentes perspectivas sobre Paulo. A primeira parada será a perspectiva católica romana. Preparados para desvendar os mistérios dessa visão. Preparadíssimo, e já adianto. Essa perspectiva tem muito a nos ensinar sobre a relação entre fé e obras, graça e livre-arbítrio, uma verdadeira aula de teologia. Então vamos lá. Mas antes, que tal a gente fazer uma pausa para um cafezinho? Afinal, ninguém merece estudar teologia com a cabeça vazia. Concordo. Enquanto a gente toma um café, você pode aproveitar para deixar seu like, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. E claro, deixe nos comentários sugestões de livros para futuros deep dives. A sua participação é fundamental para a gente continuar crescendo e levando conhecimento a cada vez mais pessoas. E aí, pessoal? Cafezinho tomado, energia renovada. Agora sim, vamos mergulhar de cabeça na perspectiva católica romana sobre Paulo. E para começar, acho que a gente podia falar sobre como essa perspectiva entende a questão da justificação, né? Afinal, esse é um dos pontos mais debatidos quando o assunto é Paulo. Verdade. E a perspectiva católica romana, se não me engano, tem uma visão bem específica sobre isso, né? Sim, para essa perspectiva, a justificação é um processo que envolve 2 dimensões: o perdão dos pecados e a participação real em Cristo. Ou seja, Não basta ser perdoado por Deus, a gente precisa ser transformado por Ele e receber a graça santificante que nos torna mais parecidos com Jesus. interessante. Então, para a católica romana, a justificação não é um evento único, mas um processo contínuo de transformação interior. Exatamente. É como se a gente recebesse uma nova natureza, uma natureza divina que nos impulsiona a viver de acordo com a vontade de Deus. Entendi. E me diz uma coisa, qual é o papel das boas obras nesse processo de justificação? Aí que está a questão. Para a católica romana, as boas obras não são um meio de alcançar a justificação, mas sim frutos da justificação, consequências da nossa união com Cristo e da nossa gratidão pela graça recebida. Uhum. É como se a gente, ao sermos justificados, nos sentíssemos motivados a viver de acordo com a nova natureza que recebemos. Entendi. Então as boas obras seriam como sinal da nossa transformação interior, da nossa participação real em Cristo. Exatamente. E essa visão, como o livro Perspectiva sobre Paulo destaca, está profundamente enraizada na tradição da Igreja Católica e molda a forma como essa perspectiva interpreta a teologia paulina. E essa perspectiva, com certeza, nos convida a refletir sobre o papel da graça e do livre-arbítrio na nossa vida cristã. Afinal, se somos transformados pela graça de Deus, isso significa que perdemos nossa liberdade.
Essa é uma pergunta complexa, que exige uma análise mais aprofundada da teologia católica. Mas, em linhas gerais, podemos dizer que a graça de Deus não anula a nossa liberdade, mas sim a aperfeiçoa. Ou seja, a graça nos capacita a escolher o bem e a viver de acordo com a vontade de Deus, mas a decisão final é sempre nossa. Entendi. É como se a graça de Deus fosse um GPS que nos guia no caminho da salvação, mas a gente é quem decide se vai seguir as instruções ou não. Perfeito. É uma ótima analogia. E essa relação entre graça e livre-arbítrio é um dos pontos centrais da teologia católica, que busca conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana. Fascinante. E essa perspectiva da católica romana sobre a justificação, sem dúvida, nos convida a repensar a forma como vivemos nossa fé. Afinal, se a justificação é um processo contínuo de transformação interior, isso significa que a gente nunca pode se acomodar, que a gente precisa estar sempre buscando crescer na graça e na santidade. Exatamente. A vida cristã, para a católica romana, é uma constante busca pela santidade, um processo de aperfeiçoamento constante, impulsionado pela graça de Deus e pela nossa colaboração com ela. Que legal! Essa perspectiva nos desafia a não nos contentarmos com a mediocridade, a buscarmos sempre mais de Deus, a nos esforçarmos para viver de acordo com a sua vontade. E essa busca pela santidade, como o livro Perspectiva sobre Paulo, se manifesta em diversos aspectos da vida cristã, como a oração, a participação nos sacramentos, a prática da caridade e o estudo da palavra de Deus. Ou seja, a perspectiva católica romana nos apresenta uma visão da vida cristã como uma jornada de crescimento e aperfeiçoamento, na qual somos chamados a colaborar com a graça de Deus para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E essa jornada, como você pode imaginar, é cheia de desafios e alegrias, mas no final vale a pena. Afinal, o prêmio é a vida eterna em comunhão com Deus. E aí, pessoal, o que acharam dessa imersão na perspectiva católica romana sobre Paulo? É incrível como essa visão nos oferece uma lente para entender a teologia paulina de uma forma completamente nova. E essa é só a primeira parada da nossa jornada. Ainda temos muito a explorar, muitas outras perspectivas para desvendar. Verdade. Mas antes de a gente seguir em frente, que tal a gente fazer uma pausa para respirar um pouco e digerir tudo o que aprendemos até aqui? Afinal, teologia é um prato que se come devagar, para saborear cada nuance, cada argumento. Concordo. E enquanto a gente faz essa pausa, você pode aproveitar para deixar seu like, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros para futuros Deep Dives. A sua participação é fundamental para a gente continuar crescendo e levando conhecimento a cada vez mais pessoas. Então, pessoal, voltem já que a gente vai continuar o nosso mergulho nas diferentes perspectivas sobre Paulo. Na próxima parada, vamos explorar a visão da perspectiva protestante tradicional. Preparem-se para mais um banquete teológico. Voltamos! Prontos para mais uma rodada do nosso debate sobre Paulo. Com certeza. Ansiosa para a gente desvendar a perspectiva protestante tradicional. Ótima escolha. Uma perspectiva fundamental para entender o cristianismo como a gente conhece hoje. Para começar, acho que seria legal a gente situar essa perspectiva no contexto da Reforma Protestante, né? Verdade. A Reforma foi um marco histórico na Igreja, né? No século XVI. Você pode dar uma pincelada nos principais pontos. Claro! Imagina a Europa fervilhando de novas ideias, questionamentos sobre o poder da Igreja, críticas aos abusos do clero, um clima de mudança no ar. E no meio disso tudo surge Martinho Lutero, um monge agostiniano questionando as práticas da Igreja, principalmente a venda de indulgência. Indulgências, me explica melhor isso. Era uma prática da Igreja Católica que prometia reduzir o tempo no purgatório em troca de doações. Lutero via nisso uma distorção do Evangelho, uma forma de comercializar a fé. Ele defendia que a salvação era um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, e não algo que podia ser comprado ou merecido. Faz sentido. E a perspectiva protestante tradicional segue essa linha de raciocínio, né? Exatamente. A lareira de Lutero é essa ênfase na graça de Deus como única fonte da salvação. Para eles, a justificação, ou seja, sermos considerados justos diante de Deus, acontece só pela fé em Jesus Cristo, sem nenhuma mistura de mérito próprio. Então, para protestante tradicional, as boas obras não têm valor. Calma. Não é bem assim. Essa perspectiva não descarta as boas obras, mas coloca elas num lugar diferente. Para ela, as boas obras são importantes, mas como consequência da justificação, como frutos da nossa fé em Cristo, não como forma de alcançar a salvação. Entendi. É como se, ao receber a graça de Deus, a gente naturalmente se sentisse impulsionado a fazer o bem, amar o próximo, a viver de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. É a graça de Deus nos transformando de dentro para fora, nos motivando a viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. E como a protestante tradicional interpreta a famosa frase de Paulo, obras da lei. Lembra que a gente falou dela no começo do episódio? Sim.
Essa frase é um dos pontos centrais do debate sobre Paulo e a protestante tradicional tem uma interpretação bem específica. Para essa perspectiva, obras da lei se refere a qualquer tentativa humana de alcançar a salvação por meio da observância da lei, seja a lei mosaica ou qualquer outro conjunto de regras ou preceitos religiosos. Ou seja, para protestantes tradicional, a gente não consegue se salvar por mérito próprio, por mais que a gente se esforce para cumprir as leis e mandamentos. Exatamente. A salvação, para essa perspectiva, é um presente de Deus, um dom gratuito que a gente recebe pela fé em Jesus Cristo. E a fé, nesse contexto, não é só um reconhecimento intelectual da existência de Deus, mas uma confiança total em Jesus Cristo como nosso Salvador. E a protestante tradicional, sem dúvidas, nos convida a refletir sobre a relação entre fé e obras, graça e livre-arbítrio. Uma perspectiva que nos desafia a repensar a forma como vivemos nossa fé e a confiarmos plenamente na graça de Deus. E falando em desafios, prepare-se, porque agora a gente vai mergulhar na nova perspectiva. Uma perspectiva que coloca em xeque algumas das interpretações tradicionais de Paulo, nos convidando a olhar para sua teologia com novos olhos. Estou pronta para ter minha mente expandida. Mas antes, aquele recadinho básico para quem está chegando agora. Curte o nosso conteúdo, dá um like, se inscreve no canal Fé em Letras, ativa as notificações e compartilha esse episódio com a galera. E claro, deixe nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver por aqui. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Bora lá. A nova perspectiva que surgiu no final do século XX causou um rebuliço no mundo acadêmico por sua leitura inovadora da teologia paulina. Que tipo de rebuliço? Me conta mais. Imagina um grupo de estudiosos questionando as bases da interpretação tradicional de Paulo, propondo novas leituras, confrontando as velhas ideias. Era quase uma revolução teológica. E no centro dessa revolução estava a crítica à visão do judaísmo como uma religião legalista, focada em seguir regras para alcançar a salvação. Entendi. Então a nova perspectiva defende que o judaísmo não era essa religião rígida e opressora que muitos imaginavam. Exatamente. A nova perspectiva defende que o judaísmo do século D, época em que Paulo viveu, era muito mais complexo do que isso. Era uma religião baseada na graça e na aliança de Deus com seu povo. A lei tinha um papel importante, mas não era o centro da fé judaica. E como essa nova visão do judaísmo impacta a leitura da teologia de Paulo? Aí que a coisa fica interessante. Se o judaísmo não era esse bicho-papão legalista, o que Paulo estava combatendo em suas cartas? Para a nova perspectiva, Paulo não estava criticando a lei em si, mas sim a exigência de que os gentios convertidos ao cristianismo se submetessem à lei judaica, como a circuncisão, às leis alimentares. Para Paulo, a salvação em Cristo era para todos, judeus e gentios, sem distinção. A lei não podia ser uma barreira para essa inclusão. Então, para a nova perspectiva, a questão central para Paulo era a inclusão dos gentios na comunidade cristã. Exatamente. E essa ênfase na inclusão leva a uma nova interpretação da justificação. Para a nova perspectiva, a justificação não é só o perdão dos pecados, mas também a integração do gentio na comunidade do povo de Deus. É como se a justificação abrisse as portas da família de Deus para todos, sem exceção. Que legal. Então, para a nova perspectiva, a justificação tem uma dimensão comunitária, de pertencimento. Sim, ser justificado significaria ser aceito por Deus e integrar ao seu povo, independentemente da origem étnica ou da observância da lei. É como se a gente recebesse um crachá VIP para entrar na festa do reino de Deus. E como a nova perspectiva interpreta a frase obras da lei, lembra que a gente falou dela no começo do episódio? Claro! Essa frase é um dos pontos centrais do debate sobre Paulo, e a nova perspectiva tem uma interpretação bem peculiar. Para essa perspectiva, obras da lei se referem às práticas que marcavam a identidade judaica e que serviam para distinguir judeus dos gentios. Paulo não estaria criticando a lei em si, mas a sua utilização como instrumento de exclusão, como forma de criar barreiras entre os povos. Então, para a nova perspectiva, a questão não é a lei em si, mas o uso que se faz dela. Exatamente. Para Paulo, o importante era a fé em Cristo, que unia judeus e gentios num novo povo, sem distinção. A lei não podia ser um obstáculo para essa unidade. Entendi. A nova perspectiva nos convida a repensar a forma como lemos a teologia paulina e a ter um olhar mais inclusivo, mais acolhedor. E por falar em acolhimento, prepare-se, porque agora a gente vai mergulhar na perspectiva de Paulo dentro do judaísmo. Uma perspectiva que nos convida a conhecer Paulo em sua essência, em suas raízes, em sua cultura. Tô pronta para essa imersão! Mas antes, que tal a gente relembrar para o pessoal como eles podem interagir com a gente? Boa, se você curte o nosso conteúdo, não se esqueça de dar aquele like poderoso, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. E claro, deixe nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver por aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. A perspectiva de Paulo dentro do judaísmo nos convida a uma viagem fascinante ao mundo de Paulo, ao contexto histórico e cultural em que ele viveu e escreveu suas cartas. É como se a gente pegasse um avião para o primeiro século da era cristã e desembarcasse no meio da efervescência cultural e religiosa da Palestina. Imagina.
bandeirão de ideias, diferentes grupos religiosos debatendo sobre a fé, a lei, a relação com Deus. Era um ambiente super estimulante. E Paulo estava no centro desse debate, né? Com certeza. Ele era um judeu fariseu, um profundo conhecedor da lei mosaica, das tradições judaicas, da história do seu povo. E essa bagagem cultural teve um impacto enorme na sua forma de entender e pregar o evangelho. E a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo enfatiza justamente essa dimensão judaica do pensamento de Paulo. Sim. Essa perspectiva argumenta que, para compreendermos Paulo, a gente precisa entendê-lo como um judeu, que nunca abandonou suas raízes, mas as reinterpretou à luz da sua experiência com Cristo. Mas como conciliar essa visão com as críticas que Paulo faz à lei em suas cartas? Essa é a grande questão. Para a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, Paulo não rejeitava a lei em si, mas a interpretação dela que excluía os gentios da comunidade cristã. Ele argumentava que a fé em Cristo era o caminho da salvação para todos, judeus e gentios, e que a lei não podia ser uma barreira para essa inclusão. Então, para essa perspectiva, Paulo estava buscando uma nova forma de entender a lei, uma forma que integrasse os gentios à comunidade do povo de Deus. Exatamente. Ele não estava rompendo com o judaísmo, mas propondo uma nova leitura da lei, uma leitura mais inclusiva, mais universal. E como essa perspectiva entende a justificação? Para a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, a justificação acontece pela fé em Cristo. Mas essa fé não anula a lei, mas a reinterpreta e a cumpre num novo nível. É como se a fé em Cristo abrisse um novo horizonte de compreensão da lei, um horizonte que integra judeus e gentios numa nova comunidade, baseada no amor e na graça de Deus. Que interessante. Essa perspectiva nos convida a repensar a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, a ver a fé cristã não como uma ruptura com a tradição judaica, mas como seu cumprimento. E por falar em cumprimento, prepare-se, porque agora a gente vai mergulhar na última perspectiva do nosso episódio. A perspectiva do dom. Estou animada para conhecer essa perspectiva. Mas antes, Cosbo, a gente fazer uma pausa para um cafezinho. Afinal, teologia da sede, né? Concordo. Enquanto a gente toma um café, você pode aproveitar para deixar seu like, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros para futuros Deep Dives. A sua participação é fundamental para a gente continuar crescendo e levando conhecimento a cada vez mais pessoas. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho nas perspectivas sobre Paulo. Prontos para desvendar o mistério da frase obras da lei. Preparadíssimo. Essa frase é um verdadeiro campo minado teológico, com interpretações para todos os gostos. E como vimos, cada perspectiva tem sua própria maneira de entender o que Paulo queria dizer com ela. E, para começarmos essa análise final, que tal a gente revisitar a perspectiva católica romana? Lembram como ela interpreta essa frase? Lembro sim. Para a católica romana, obras da lei têm um duplo sentido. Por um lado, se refere aos rituais e preceitos específicos da lei mosaica, como a circuncisão, as leis alimentares, a observância do sábado. Práticas que distinguiam os judeus dos outros povos e que, para alguns cristãos da época, deveriam ser seguidas também pelos gentios convertidos. Ainda a coisa não para por aí, né? Exatamente. A católica romana vai além da interpretação literal e enxerga nas obras da lei também a ideia de que a gente poderia alcançar a salvação por mérito próprio, por meio de um esforço humano para cumprir a lei e agradar a Deus. É como se obras da lei representasse qualquer tentativa de barganhar com Deus, de comprar a salvação com nossas boas ações, né? Perfeito. É como se a gente dissesse para Deus: olha só como eu sou bonzinho, eu mereço ir pro céu. Mas a católica romana, seguindo a linha de Paulo, deixa claro que a salvação não é um prêmio que a gente conquista, mas um presente que a gente recebe pela graça de Deus. E a fé, nesse contexto, seria a chave para abrir esse presente? Exatamente. É a fé que nos abre para a graça de Deus, que nos permite reconhecer nossa pequenez diante de Deus e aceitar seu amor incondicional. E as boas obras, onde entram? Aí que está um ponto importante. A católica romana faz uma distinção crucial entre obras da lei, que visam merecer a salvação, e obras de fé, que são frutos da graça de Deus e manifestações da nossa gratidão pela salvação que recebemos. Ou seja, as boas obras não são um meio de alcançar a salvação, mas uma consequência dela. Isso mesmo. É como se a gente, ao receber o presente da salvação, se sentisse naturalmente motivado a agradecer a Deus, a viver de acordo com a sua vontade, a amar e servir o próximo. As boas obras são como um perfume que exala da nossa vida, transformada pela graça de Deus. Que imagem linda. E essa visão da católica romana nos convida a refletir sobre como vivemos a nossa fé. Se a salvação é um presente de Deus, a gente precisa ser grato e viver de acordo com essa nova realidade. E falando em gratidão, vamos agora para a perspectiva protestante tradicional. Lembram como ela interpreta a frase obras da lei? Claro, para protestante tradicional,
Obras da lei representa qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio da observância da lei, seja a lei mosaica ou qualquer outro conjunto de regras religiosas. Exatamente. Essa perspectiva, como a gente viu, enfatiza a graça de Deus como única fonte da salvação, rejeitando qualquer ideia de mérito próprio. Para ela, as obras da lei são como uma camisa de força que nos impede de experimentar a liberdade da graça de Deus. Então, para protestante tradicional, a gente não consegue se salvar por mais que tente cumprir todas as regras. Exatamente. A salvação para essa perspectiva é um presente de Deus, que recebemos pela fé em Jesus Cristo. A fé é como um abraço que nos une a Deus, nos libertando do peso da lei e nos enchendo de alegria e esperança. E as boas obras? Onde entra? Para protestante tradicional, as boas obras são importantes, mas como consequência da justificação, como frutos da nossa fé em Cristo, não como meio de alcançar a salvação, mas como uma expressão natural da nossa gratidão a Deus. Entendi. É como se a gente, ao sermos abraçados por Deus, quiséssemos retribuir esse amor, esse carinho, por meio de ações que abençoassem o próximo. Perfeito. É a graça de Deus nos motivando a viver uma vida de amor e serviço. Não por obrigação, mas por puro prazer. E agora, que tal a gente dar um salto para a nova perspectiva? Lembram como ela interpreta obras da lei? Com certeza. Essa perspectiva tem uma visão bem peculiar sobre essa frase. Para ela, obras da lei se referem às práticas que marcavam a identidade judaica e que serviam para distinguir os judeus dos gentios, como a circuncisão, as leis alimentares. Mas Paulo não criticava essas práticas em suas cartas. Sim, mas a nova perspectiva argumenta que Paulo não estava criticando a lei em si, mas o uso dela como um instrumento de exclusão. Para ele, a salvação em Cristo era para todos, judeus e gentios, sem distinção, e a lei não podia ser uma barreira para essa inclusão. Então, para a nova perspectiva, obras da lei representam as barreiras que separam os povos, as diferenças culturais e religiosas que impedem a unidade da comunidade cristã. Exatamente. Para Paulo, o importante era a fé em Cristo, que unia judeus e gentios num novo povo sem distinção. A lei não podia ser um obstáculo para essa unidade. É como se a fé em Cristo fosse uma ponte que une as diferentes culturas, as diferentes religiões, criando um novo mundo, um mundo de paz e fraternidade. Que bela imagem! E essa visão da nova perspectiva nos convida a ter um olhar mais inclusivo, mais acolhedor para todas as pessoas, independentemente de sua origem, cultura ou religião. E a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, como ela interpreta obras da lei. Essa perspectiva, como a gente viu, enfatiza as raízes judaicas de Paulo, argumentando que ele nunca abandonou sua herança, mas a reinterpretou à luz da sua experiência com Cristo. Para ela, obras da lei não representam a lei em si, mas a interpretação dela que excluía os gentios da comunidade cristã. Então, para essa perspectiva, Paulo estava buscando uma nova forma de entender a lei. Uma forma que integrasse os gentios à comunidade do povo de Deus. Exatamente. Ele não estava rompendo com o judaísmo, mas propondo uma nova leitura da lei, mais inclusiva, mais universal. E a justificação, como ela acontece nessa perspectiva? Para a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, a justificação acontece pela fé em Cristo. Mas essa fé não anula a lei, mas a reinterpreta e a cumpre em um novo nível. É como se a fé em Cristo abrisse um novo horizonte de compreensão da lei. Um horizonte que integra judeus e gentios numa nova comunidade baseada no amor e na graça de Deus. É como se a fé em Cristo fosse uma lente que nos permite ver a lei com novos olhos, descobrir sua beleza e profundidade e viver de acordo com a vontade de Deus. E para finalizarmos nossa análise, vamos agora para a perspectiva do dom. Lembram como ela interpreta obras da lei? Claro. Para a perspectiva do dom, obras da lei representam qualquer tentativa humana de alcançar a salvação por mérito próprio, seja por meio da observância da lei mosaica ou de qualquer outro sistema religioso. Essa perspectiva enfatiza que a salvação é um dom gratuito de Deus que a gente recebe pela fé e não por mérito próprio. Exatamente, é como se a gente tivesse perdido no deserto, morrendo de sede, de repente encontrasse um oásis com água fresca e abundante. A gente não precisa pagar nada por essa água, ela é um presente, um dom gratuito que nos salva da morte. Que bela imagem. E a fé, nesse contexto, seria o ato de beber dessa água, de se entregar à graça de Deus e deixar que ela nos renove e nos transforme. Perfeito. É a fé que nos permite experimentar a salvação que Deus nos oferece em Cristo. E aí, pessoal, o que acharam dessa análise final? É incrível como uma simples frase pode gerar tantas interpretações diferentes. E essa diversidade de perspectivas é uma riqueza, um sinal da vitalidade da teologia paulina que continua nos desafiando e nos inspirando até hoje. E para você que nos acompanhou nessa jornada teológica, esperamos que esse mergulho nas diferentes perspectivas sobre Paulo tenha sido enriquecedor e inspirador. Lembrem-se, a busca para compreender a mensagem de Deus é um processo contínuo, que exige estudo, reflexão e diálogo. E as diferentes interpretações que encontramos ao longo do caminho podem nos ajudar a crescer na fé e a aprofundar nossa relação com Deus.
E para finalizar, aquele recadinho especial. Gostou do nosso conteúdo? Dá like, se inscreve no canal Fé em Letras, ativa as notificações e compartilha esse episódio com os amigos. A sua participação é fundamental para a gente continuar crescendo e levando conhecimento a cada vez mais pessoas. E não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para futuros Deep Dives e compartilhar suas reflexões sobre o tema de hoje. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tá certo.